Começar pelo começo. Mas o começo existe? Se existisse, onde estaria? Navego num espelho. Seria mais fácil não dar ouvidos ao chamado. Seria mais confortável esquecer que era possível. Quantas chances nós deixamos passar por apostar no fracasso, mais do que na possibilidade de acontecer? Tantos são os perigos que a gente ouve quando é mulher. A coragem mora na borda do medo. O mundo faz chover razões para voltarmos para a semente, guardarmos as folhas crescentes para temer brotar, florescer, semear. Uma mulher precisa viajar para descobrir por si mesma onde é capaz de chegar. Muitas de vocês, eu sei, que mergulharam num oceano azul, assim como essa moça fez também. Poxa, mais jovem brasileira a atravessar o Oceano Atlântico num veleiro, sozinha. E ela conta com muita poesia, uma capitã poeta, que conta no livro e nos vídeos que ela foi registrando ao longo da jornada. Eu queria que você começasse contando sobre a realização desse sonho, que é um sonho quase de criança. Como é que você fez os planos para isso? Qual é a diferença entre sonho e plano? Sonho não era algo que eu poderia escolher. Os sonhos, a gente descobre que a gente tem, né? Pelo menos é o que eu acredito, porque o sonho ele um pouco reúne assim todos os nossos caminhos, as passagens que a gente já viveu, a nossa própria história de vida pessoal. Eu acho que existe essa descoberta do sonho. O sonho não nos abandona, por mais que a gente deixe para depois. E o sonho evolui, ele muda de forma conforme nossas experiências vão mudando. E eu percebi que para eu poder tirar esses planos do papel e começar, eu precisava protegê-los, porque os sonhos, os planos não eram indestrutíveis como os sonhos. O que é feito uma grande travessia? Mais do que distância, cruzar qualquer oceano é sobre transformar. Se a coragem mora na borda do medo e até nas ondas, os opostos se alternam, pensa na vida empreendedora. A potência e a vulnerabilidade, a razão e a intuição revezam o tempo todo. E aí, entre o problema e a solução, o lucro e o propósito, quando a tecnologia encontra a mulher, nasce um movimento bonito de ver. Eu diria mais, nasce uma revolução que enfrenta tabus, combate injustiças, protege o essencial. Conectadas, nossas atitudes se confundem com o ativismo e nos levam longe, bem para dentro do ventre. Inovar é um parto. Cada 4 meninas, uma delas não vão à escola ou não saem de casa porque não tem acesso ao absorvente para ter o mínimo de dignidade durante o período menstrual. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e tem
estatísticas, né, sobre agressões, que a cada minuto 8 mulheres são agredidas no Brasil. O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. 30% de tudo que a gente produz vai para o lixo sem nunca chegar na mesa de ninguém. O crédito é negado 4 vezes mais para um empreendedor negro comparado ao empreendedor branco exatamente nas mesmas condições. A gente identificou um problema de mercado que não estava sendo suprido, que é uma necessidade, né? Era um problema real, que as mulheres precisavam se sentir seguras na hora de contratar homens para prestar serviço nas suas casas. A gente vive num país tem mais de 5 mil municípios. A gente tem 2.500 e poucos que não tem nenhum profissional de psicologia. Que a gente ainda está falando de algo que é rodeado de tabu, de estigma, de preconceito. Existe um exame que fala pra gente quanto tempo a gente tem pra pensar em engravidar. Sim, ele fala pra gente sobre o nosso estoque de óvulo, mas esse não é um assunto falado, né? Na verdade, o que a gente quer fazer é celebrar a fertilidade da mulher. Eu quero ser para essas mulheres tudo aquilo que eu acredito que a sociedade não foi para mim. Eu vou compartilhar o meu conhecimento, eu vou formar novas mulheres, eu vou potencializar possíveis empreendedoras para ganharem o mundo, sabe? Como é que eu posso transformar a tecnologia numa aliada das pessoas e não em mais um parâmetro de desigualdade? A gente está falando de um país que as mulheres tiraram o CPF na década de 70, assim, então a nossa jornada é muito recente, né? E, enfim, eu vejo bons ventos mudando, mas ainda o cenário ele é ainda um pouco complicado. Da próxima vez, lembrar de conferir as correntes. Basta! Ok, de novo, vamos lá. Como se corrêssemos sobre uma esteira, a gente avança no mesmo lugar. O GPS indica que a nossa velocidade é 0. Estamos presas a um elemento invisível. Muito prazer, correntes. Tá bem tenso, porque tem muito vento a favor e ondas a favor, mas a corrente tá contra 2 nós. Isso foi erro meu, devia ter sido mais simples. Tudo bem, vai dar certo. O que a gente fala é que existe um oceano que separa as mulheres da tecnologia e essas mulheres que estão parte do nosso filme já fizeram essa travessia. Sim. Elas conseguiram fazer isso, estão empreendendo com base em tecnologia. Como é que a tecnologia entra nesse contexto? Sim, eu acredito que a tecnologia faz a gente dar saltos exponenciais nas soluções que a gente pensa, né? Então você consegue atingir muito mais gente, o seu produto chega para quem mais precisa. Então acho que foi ficando mais visível para as mulheres que se elas não entrarem em tecnologia, as decisões mais importantes que existem para ser tomadas não vão ser tomadas por mulheres. E aí não tem essa perspectiva até para os algoritmos. Né? Exato, os algoritmos ficam todos masculinos, todos sempre com as mesmas pessoas decidindo as coisas. Então, acho que as mulheres perceberam que estar nesses locais de decisão com relação à tecnologia era uma das coisas mais importantes. Eu adorei que você falou a palavra travessia, porque realmente parece que tem dificuldades para você chegar do outro lado. Só que quando você chega, você vê uma margem cheia de oportunidades, né? Vamos definir o que é tecnologia, O que é? Então, tecnologia não é codar, programar, bits e bytes, 0 e 1. Tecnologia é qualquer jeito não natural, né? Que você faz alguma coisa melhor, mais rápido ou mais barato. E por que a mulher tem dificuldade de se aproximar disso? Cara, teve um gap, né? Porque os primeiros computadores eram as mulheres. Então as mulheres levaram os foguetes para NASA, as mulheres codaram primeiro o Wi-Fi que a gente está usando para estar aqui, foi uma mulher que criou. Só que teve um gap da guerra, teve um gap da economia do cuidado. A gente teve que cuidar de alguns setores da economia e a tecnologia realmente foi retirada desse nosso processo.
das cartas programáveis é a gente conseguir jogar alguns jogos que ensinem pensamento computacional. Hoje eu queria falar para vocês sobre o Compile, que é a ideia da gente conseguir, usando um tabuleiro como um acessório, explicar como a memória de um computador funciona, como é que ele processa essas instruções. Eu acho que esse assunto pautou minha vida, Patrícia, porque tecnologia acabou se tornando o que antes era a escrita, né, para os escribas. Então, a gente deixou um grupo seleto de pessoas que dominava aquela parada, que usa uma própria linguagem, que adora fazer parte desse grupo. E eu tô fazendo minha meia-culpa, adoro soltar, ai, foi o servidor, ai, não aguentou a demanda, ai, tem que ser, o banco de dados tem que ser autônomo. Pô, galera, a gente usa umas palavras que só a gente se entende, nem sei se todo mundo se entende mesmo, entendeu? Mas a gente usa e a gente meio que criou esse clã, sabe? Da galera que domina esse mundo novo. Só que isso faz com que tecnologia deixe de ser um suporte à criação de novos negócios, de novas soluções e passe a ser mais um parâmetro de desigualdade, que é o que foi a escrita, a leitura e escrita em tempos mais remotos, né? A gente só vai conseguir aproximar a tecnologia das mulheres quando isso passar a ser meio e não fim. Então, se a gente entender como é que essas variáveis trabalham, né, ou como entrada ou como saída, a gente dominou o que a gente está chamando aqui de pensamento computacional. Entrada, processamento e saída. O que eu quero conversar hoje com vocês é sobre essa parte do meio, processamento. O sonho da minha vida era morar fora e programar para uma das Big Tech. E aí, quando eu cheguei lá, gente, mas peraí, tem uns problemas maiores pra gente resolver, não menosprezando o problema que a gente tá resolvendo, mas pô, tem feminicídio, tem gente morrendo, tem fome. E aí eu comecei a racionalizar tudo aquilo, e sabe quando o castelo sabe, falou assim, mas peraí, eu estudei 6 anos da minha vida pra chegar aqui, agora que eu cheguei vão me chamar de sei lá, maluca, no mínimo, assim, você vai pedir demissão, você vai voltar pro Brasil. Antes não se falava tanto dessa tecnologia tóxica, sabe? E a empresa que eu fui trabalhar é gigante, é maravilhosa e foi o grande divisor de águas da minha vida, mas eu senti que aquilo era um reduto de pessoas que podiam estar salvando o mundo e elas estavam usando, assim, uma fração do poder que elas tinham, sabe? E aquilo me incomodou muito. Tudo começou numa indignação num momento de lazer. Eu estava lá em casa com o Pedro, meu filho, e a gente queria fazer geleia. E para fazer geleia precisava de frutas maduras. E chegando no Sergesp, eu começo a ver, ao lado dos boxes, pilhas e mais pilhas e mais pilhas. Mamão, abacaxi, pimentão, manga, tudo jogado. Ou na frente dos boxes ou em caçambas de lixo. E aí, frutas e legumes estragados ou não? Não, tudo bom, tudo ótimo, tudo em ponto assim, que seria o ponto para consumo mesmo, sabe? Ele talvez tivesse um pouquinho mais maduro, com uma manchinha ou outra. Ou às vezes não é muito bonito, exatamente. Ele tá meio deformadinho. Exatamente, mas super próprio. Era esse perfeito para o consumo. Perfeito para o consumo. E aí, a gente, olhando para aquilo, eu fiquei absolutamente indignada, porque quando eu vi uma pilha de mamão, especialmente, eu não via mamão. Eu via rostos de pessoas que podiam ter aquele alimento e aquele alimento estava no lixo. Eu tirei uma foto dessa cena, essa cena não saía da minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E eu pensei, falei, poxa vida, a gente podia juntar a fome, a vontade de comer e dar match, igual fazem esses aplicativos de paquera, por exemplo, né? Então daí nasceu a nossa plataforma do Comida Invisível, que ela conecta pessoas, empresas, grandes indústrias com ONGs, causas e pessoas para fazer essa distribuição dos alimentos. A partir do momento que eu me cadastro, eu venho aqui e eu quero doar um alimento, por exemplo.
eu cadastro esse alimento, aqui eu venho e ponho a quantidade, o prazo de validade, até quando ela pode ficar na plataforma, e aqui eu seleciono se ela é pública ou se ela é direcionada para alguma ONG. Vamos supor que eu vou fazer uma direcionada. Aqui eu tenho as ONGs que estão próximas desse estabelecimento, mas nessa vez eu vou fazer a doação pública e publico. Todas as pessoas físicas que estão próximas ou as ONGs que estão próximas, elas vão receber essa notificação. Aí a pessoa vem aqui e requer a doação. Leia os termos e aceita os termos. Hoje, por exemplo, a gente tem os ossos de frango, né? São mais ou menos 10 quilos. A para de pão que a gente mais doa, tipo, uns 15 quilos por semana. A para de croissant. E isso tudo a gente acabava descartando, era lixo, gera custo também para o restaurante, porque tem que ter uma empresa, né? Para poder retirar isso, que tem que ser cadastrada, que tem que dar um destino certo para esse lixo, entre aspas. E hoje é uma satisfação muito grande a gente saber que tem gente se beneficiando disso. E é comida, de qualquer maneira. Muito, muito bom isso pra gente. Que a gente reaproveita tudo, mesmo os talos dos legumes, das folhas, né? Aproveitamos tudo que pode. É uma riqueza muito grande porque nós servimos café da manhã, almoço e uma sopa à tarde que seria o jantar, né? Aliás, essa sopa, ela é muito cobiçada porque ela é muito rica, então vai tudo nutritiva, de legumes, muito nutritiva. E qual é a população que toma café, almoça e janta aqui todo dia? Então, nós temos a população de rua, né? E temos também aquelas pessoas que moram em pequenos quartinhos alugados por aqui ou que estão em outros albergues. Idosos, nós temos um grande número de idosos ou que estão na rua, ou que estão nessas condições, e também o pessoal da rua de modo geral. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmã, a gente falou da plataforma, mas é uma plataforma, vamos acessar pelo computador, vai pedir. E a irmã aprendeu e fez. E aí eu me lembro as doações de clara de ovo. Gente, mas a irmã é muito rápida, ela é uma das primeiras que sempre me pede. A senhora se adaptou fácil à plataforma? Quer dizer, tecnologia dá para aprender, né? Dá para se virar. Depois tem a outra irmã que me ajuda também, então tá dando, a gente não está perdendo nada. Nada, acredito, né? nada. Eu pratico esporte desde criança, meu primeiro esporte foi natação, mas aí quando fui para o mercado de trabalho, eu acabei entrando num período bem sedentário da minha vida. E aí depois o esporte voltou a fazer parte em 2012, depois de um diagnóstico de depressão. Fui diagnosticada com transtorno, depois de passar por um episódio de violência doméstica, ter um pouco de estresse. Foi uma mistura de estresse pós-traumático que não cuidado virou depressão e eu não me adaptava aos remédios. Acabei entrando num grupo de corrida, fazendo um monte de amigos desse meio, né? E acabei me apaixonando por longa distância, fiz 4 maratonas. Corri Berlim, corri Chicago, Paris e Buenos Aires. Normalmente tem um tripé, eu brinco, tem a parte da atividade física, tem a parte da meditação, que é aquele momento da gente se conectar, prestar atenção na respiração e a própria terapia. Tem uma plataforma que conecta pessoas que querem fazer terapia, psicólogos, mas é uma plataforma segura, desenvolvida para esse tipo de atendimento, que é um streaming, onde a gente conecta ponta a ponta.
Então isso garante sigilo, privacidade e garante que essas duas partes tenham conexão só naquele momento da terapia. Você teve uma história de violência doméstica que te levou ao quadro de depressão, que te levou à criação da Vitude. Conta pra gente o que aconteceu. Eu costumo dizer que nada é por acaso. Talvez se eu não tivesse passado por esse episódio, talvez eu nunca tivesse conhecido o serviço de um psicólogo, não tivesse passado por toda a experiência e provavelmente não tivesse empreendido. Então eu acho que a gente tem que pegar essas coisas que acontecem na nossa vida e transformar elas. Talvez o limão na limonada, né? Como é que a gente faz com o que acontece com a gente e faz com que as coisas de fato se conectem. E para mim acho que foi uma descoberta de propósito, porque até então eu sempre fui aquela pessoa que desde criança ou desde adolescente quis fazer engenharia. E de repente do dia para noite aquilo parou de fazer sentido. Mas essa história de vida pessoal se conectou tão forte com... Putz, tem mais gente que passa por isso, tem mais gente sofrendo, tem mais gente que teve depressão e que não sabe como chegar no consultório de um psicólogo. Eu levei muito tempo para conseguir falar do caso de violência doméstica. Eu tinha vergonha, eu não lidava bem com... não tinha digerido ainda todo o processo, então às vezes quando eu tinha que falar, eu acabava me emocionando e não conseguia ter uma fala. Eu tive um relacionamento que foi bastante tumultuado, com muito ciúme. Em um determinado momento, existiam ciúmes até da minha mãe, do meu pai, da relação comigo, assim, de ter casos da pessoa invadir o meu Skype, se fazer passar por mim, tentar, tipo, encerrar a relação com os meus pais. Eu, tipo, olha, não se aproximem, vocês atrapalham a vida da tua filha, vocês são muito presentes, isso não é bom. E dessas situações elas foram ficando insustentáveis e no momento em que eu tentei terminar a relação, saiu um monstrinho de dentro da caixa. Eu costumo dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou, então, só que se você quiser terminar comigo, a gente estava noivo, não vai ter casamento nem comigo nem com ninguém, porque eu te mato e depois eu me mato. E terminou num episódio de 16 horas de cárcere privado, onde teve tentativa de asfixia, onde eu fiquei ali muitas horas pedindo ajuda, pedindo socorro. A gente estava num quarto de hotel, ninguém vinha. Eu gritei em muitos momentos, ninguém apareceu. Acho que foi num momento em que a gente já estava muito tempo dentro daquele ambiente. A gente precisou sair daquele quarto para fazer alguma coisa que eu consegui correr e pedir no balcão do hotel, eu preciso de ajuda. Então acho que foi esse o ponto que de fato aconteceu lá atrás, e eu não saber lidar com isso, né, teve um impacto muito grande na minha autoestima, na minha moral. Eu tinha dificuldade de dormir, e como aquela noite especificamente tinha sido muito traumatizante, durante muito tempo eu tive pesadelos. Então eu sonhava com alguém me asfixiando, eu sonhava que a pessoa invadia minha casa, eu sonhava que alguém ia matar meus pais. Então era esse tipo de coisa que eu tinha, e isso dificultava com que eu conseguisse de fato dormir. Nossa! Obrigada. Gente. É boa a Vitude, hein? Porque a pessoa conta isso e fica... São 8 anos de terapia, 9. Nossa, que coisa mais forte, cara. A violência doméstica no Brasil é como se a gente vivesse em permanente pandemia, assim, é como se fosse uma outra pandemia, né? Inclusive a pandemia do coronavírus piorou demais esses casos, exato. Asmina é uma organização sem fins lucrativos, a gente nasceu em 2015, a gente tem como missão combater os diversos tipos de violência contra a mulher, e aí a gente faz isso hoje com tecnologia, com jornalismo e também com campanhas de conscientização. E aí, o que é o Penhas? É um aplicativo para denúncia? Também.
o Penhas a gente tenta criar conexões contra a violência, né? Então a ideia é que seja um espaço seguro para que essas mulheres possam encontrar ali uma rede de apoio primeiro. Então a ideia é que você congregue mulheres vítimas de violência e mulheres que querem ajudar outras mulheres. Então a gente tem muitas voluntárias no aplicativo que já viveram situações de violência e querem ajudar outras mulheres com escuta, com acolhimento, né? Enfim, com orientações, contando também suas próprias histórias para essas mulheres saberem que sim, existe saída para essa situação. A gente também tem informação, porque a informação é um pilar super importante. Então a gente sempre recebeu muitas mulheres querendo saber se estavam numa situação de um relacionamento abusivo. Elas nem sabiam se elas estavam ou não, né? Porque ainda existe essa ideia de que a agressão ela é física, né? Então você precisa ter marcas no corpo. Quando não, né? A gente tem a Lei Maria da Penha que tipifica em 5 tipos de violência, né? Então ela pode ser a moral, a física, a sexual, a patrimonial e a psicológica. Sem a tecnologia, muito dificilmente você conseguiria congregar num lugar só mulheres de regiões absolutamente diferentes do país. Você tem ali ferramentas automatizadas, é isso, né? Então, se essa mulher ela precisa pedir ajuda, ela aperta ali um botão e os guardiões dela vão receber o quê? Um SMS falando, olha, essa pessoa precisa de ajuda com a localização dela. Isso é automatizado, né? No fim das contas, é acesso, né, que vocês Exato. permitem. A tecnologia traz esse acesso e o alcance maior, né? Exato. Parem de acabar com os nossos direitos. Parem de promover o genocídio contemporâneo, porque ele continua existindo. Só existe democracia em lugares que têm territórios demarcados, porque esses são direitos originários. A minha relação com a moda, ela passa por muitas questões. Não acho que foi uma coisa do tipo, vou trabalhar com moda, vou ser estilista, sabe? Eu não me via design, assim, eu não conseguia me enxergar como estilista. Até porque a moda nunca te acolheu, né? Nunca acolheu o povo indígena e disse pra vocês, né? Total, eu acho que não me enxergar nesse lugar tem um pouco desse reflexo, né? Da gente não se enxergar em lugar nenhum, nem numa revista de moda, nem num comercial na TV, nem ver uma cantora indígena em ascensão ou uma atriz, né? E aí sempre que a gente tá nesse lugar, até então, a gente ainda era visto como algo muito distante dessa sociedade, né? Exótico, né? A exotificação, a objetificação e também essa relação de que se você tá na cidade, você é realmente indígena, sabe? Esse contexto de questionamento sobre a nossa identidade, ele é extremamente racista. Então eu vejo moda também como expressão política, social, ativista, sabe? Não enxergo moda só como estética. Eu acho que a moda é uma ferramenta de luta para mim. E eu acho que o meu trabalho na moda, ele tem esse peso, esse valor e essa força, porque ele está muito associado a resgatar esse lugar de orgulho, de pertencimento, né, e de representatividade. E dizer, vocês precisam também ser parte, sabe? E vamos ser parte junto. E em que momento a tecnologia está inserida? Porque é desde o fio que você escolhe para sua produção, para sua coleção, até a maneira como você vende, né? É da criação até a venda. Sim. A tecnologia ela tá super presente no meu dia a dia, porque assim, essa roupa que eu tô usando mesmo, ela tem uma tecnologia. Ela tem um misto de fibras que pode trazer, por exemplo, a sensação de amenizar o frio, né? E tem tecnologia, por exemplo, porque é uma peça que não molha e não adere à água. Então, tipo, tem uma coisa impermeável também. Eu trabalho muito a relação da tecnologia e entendendo que a tecnologia está muito participativa nesse processo da sustentabilidade. E aí também tem a questão da venda, que é numa loja online, né? Então, o meu negócio começa a fluir de uma forma potencializada através do e-commerce. Então, eu vejo a tecnologia num processo de ponta a ponta mesmo do meu trabalho, sabe?
Olha, a maior inovação que a gente pode fazer, eu acredito que é voltar a se conectar com a natureza e tirar as lições, né, do que ela nos ensina, assim, desse empreendedorismo raiz. Empreendedorismo raiz, total, conectado com a essência, né? Sim, e conectado com as coisas que a gente esqueceu, né? Porque parece que todos os problemas que a gente está vendo surgirem, a gente está voltando lá para trás e para ver como é que os nossos ancestrais faziam. Quais são as lições dos indígenas? Que o planeta está se regenerando e como é que a gente aprende com ele? Então, acho que se você olhar para o meio ambiente e para a natureza, você sempre vai tirar lições para inovar. Você decidiu empreender também? Sim, eu e o meu marido tínhamos um sonho de viver mais perto da natureza e de fazer alguma coisa pela cadeia sustentável do Brasil. E o bambu, que é o nosso negócio hoje, é uma coisa ainda inexplorada aqui no nosso continente. Apesar de ser muito abundante e de ser muito sustentável, não tem tanta gente profissionalizada mexendo com a cadeia de bambu. A gente viu essa oportunidade como um negócio de longo prazo pra gente, bem alinhado à nossa missão. Às vezes você lança um produto antes do mundo estar preparado para ele, né? Uhum. A gente acredita que o bambu é uma dessas coisas aqui no Brasil. Ainda tem muita abundância de madeira, ainda é barato comprar plástico da China. Daqui a pouco a gente vai ver, poxa, eu preciso de uma coisa mais sustentável. E a gente vai começar a olhar mais para o bambu e a gente vai estar lá. E como é que é uma startup? Como é que a tecnologia entra aí? Ele acaba entrando com essa tecnologia inovadora para o meio ambiente, né? A gente vende por plataformas na internet, usa todo o marketing digital para expandir, mas a gente está falando de uma tecnologia aí no produto, na matéria-prima que eu uso, né? E que isso é muito importante para o planeta também. A tecnologia não é só o machine learning. A tecnologia não é só a inteligência artificial, ela também é o tipo de produção que você está usando, se você está fazendo uma economia circular e não está gerando resíduos para o planeta, né? Tudo isso é tecnologia também, né? Cabeça. E se no dia eu tiver menstruada, né? Eu comecei a pensar nisso e eu fui pro mercado pesquisar o que existiria de possibilidades. Então acabou que a gente encontrou o coletor menstrual e no dia da prova eu utilizei o coletor menstrual, então foi super significativo para mim aquilo. E a gente pensou assim, poxa, mas como que é o mercado hoje, o mercado brasileiro para essas mulheres que também procuram uma alternativa, né? Então a gente foi pro mercado, viu que já existiam alguns players. Só que a gente também ouviu muitas mulheres e a gente viu que ainda existiam muitas dores para o uso do coletor menstrual. Então a gente desenvolveu um coletor totalmente diferenciado que o mercado brasileiro hoje tinha, né? A gente colocou algumas features que deu muita credibilidade no produto para que a mulher se sinta mais confortável e que o uso seja muito mais efetivo. E a gente também lançou o primeiro coletor do Brasil 100% reciclável. Então quando a gente pergunta assim, mas qual que é o propósito da Yuper? A gente sempre fala, né, que é mudar um hábito da população, é mudar a maneira que a mulher se relaciona com o seu período menstrual. Quando a gente fala de coletor menstrual, a gente tem que começar com a base, que é a educação. Né? É uma alternativa super interessante, principalmente para a parte ecológica e também pela liberdade que ela promove para a mulher. Só que a gente tem que entregar o conhecimento, porque sem o conhecimento a mulher não consegue nem utilizar o coletor menstrual. Aqui em Florianópolis, o número de meninas que não têm acesso ao saneamento básico ou à higiene básica mesmo durante o período menstrual é muito grande. E aí veio essa ideia da Ângela de, ao invés de fazer a distribuição de absorventes descartáveis e outros itens de higiene que são de curto prazo, de solução de curto prazo, ela veio com a ideia da doação de coletores menstruais. É muito mais difícil a questão da aceitação,
porque envolve uma questão educativa, né? É uma mudança de hábito, É uma né? mudança de hábito total, assim, para quem não conhece, para quem não tem acesso, para quem nunca ouviu falar. Entra a questão de saneamento básico também, que é bem complicado aqui, porque tem, principalmente no verão, tem períodos, assim, de alta temporada, que muitos morros ficam sem água. Então a gente consegue atingir as pessoas que têm acesso ao saneamento básico, conseguem fazer essa higienização, a esterilização correta do coletor e, de certa forma, conseguir atingir pessoas a longo prazo também. Eu acho que quando tu empreende com um propósito, acho que o mundo muda completamente, né? Eu acho que empreender tendo o propósito de realmente mudar o hábito da população, que é o propósito da Yupper, eu acho que é o tal do coração batendo. É o tal de a gente não desistir, porque a gente sabe que empreender não é fácil. Não é... Às vezes as pessoas, poxa, é fácil empreender. Não, não é. Tem dia que tu pensa assim, poxa, eu vou largar isso aqui, né? Mas tendo propósito, tu não larga. Porque realmente tu sabe que tu tem a vida de milhões de mulheres para mudar ainda. A gente tem um trajeto enorme ainda para mudar. E com propósito a gente vai alcançar tudo isso aí. Se fosse por dinheiro, por conforto, por qualidade de vida, você estava empreendendo ainda? Não. Já tinha desistido. Fazia tempo. Com certeza. Cheguei sem piloto automático, né? Eu tinha perdido eles numa tempestade, num pirajá, que foi um pouco forte. Eu cheguei sem rádio VHF, cheguei sem luz de navegação, a onda arrancou. Então eu cheguei assim com vários equipamentos que eu achava que eram fundamentais. Aparentemente não foram tanto. Sofri muito, mas eu queria tanto chegar que era isso. E chegou num ponto, assim, quando a gente estava no meio do Atlântico, onde eu não tinha, assim, por mais que em vários momentos eu quisesse desistir, podia fugir, já era o ponto de chegada. Então a melhor maneira de desistir era concluindo a viagem exatamente como era o meu plano. Acho que isso foi algo que foi muito positivo para mim, não poder voltar atrás, não ter a chance. Tenho certeza que se eu tivesse, antes de partir, sabido todos os desafios que eu ia encontrar, eu não teria partido. Quantas aqui já pensaram em desistir da empresa? E justamente porque eu não sabia, né, quais eram os perigos que eu encontraria, e eu parti mesmo assim. Mas toda vez que eu estava em dúvida, ou que eu estava com muito medo, ou que eu deixava de ser racional e começava a deixar as emoções falarem por si próprias e tomarem o controle de mim, eu pensava, Tamara, sei que tá muito ruim, o mar tá muito grosso, o vento tá muito forte, mas fica calma, fica tranquila, porque no futuro você vai estar navegando em outras águas, tudo será muito pior. E aí, de repente, eu começava a ver os problemas como aliados. Eu sou um hub de inovação que conecta mães e mulheres ao ecossistema de inovação e tecnologia. Olha que incrível. Esse é o seu pitch de elevador. Esse é meu pitch elevator, né? Mas lá em 2015, perdido, confusa, como todas as mulheres que chegam aqui... Logo depois seu filho nasceu. E aí eu tava lá... Aí, assim, eu senti a pergunta antes. Ele perguntou, mãe, por que você trabalha? E nunca me questionaram isso. E aí eu falei, uau, por que eu faço o que eu faço? Tanto quando eu entro no pitch elevator, eu nunca mais pergunto o que você faz. A minha pergunta nos meus elevadores são, por que você faz? Nossa, essa pergunta é muito boa, do Lucas. E aí essa pergunta do Lucas me fez questionar e botar numa rede social. Eu falei, dói demais em mim pensar em como equilibrar as duas coisas, né? A vida profissional e a materna. Dói mais alguém queria tomar um café. E aí esperava 5 mulheres pra tomar um café, 5 doidas pra tomar um café, e vieram 80. Havia uma dor e não havia uma solução. E aí desse lugar a gente começa, né? A nossa história e cria o nosso Oceano Azul. E hoje a gente é mais maior do que a gente estava lá. Dessas 80 mulheres, hoje são 50 mil. Então a gente fez bastante coisa nesses 5 anos. Pois é, mas tem uma discrepância gigante. Quando a gente fala em novos negócios criados no Brasil, 53% são fundados por mulheres. Agora, startup não chega a 5% de fundadoras mulheres. Risco não é falta de coragem. Então, quando você pega uma startup que não dá certo, 90 e poucos % das vezes,
e você pega uma mulher que está saindo do mercado de trabalho e precisa com aquele dinheiro empreender, como que ela vai se arriscar num lugar tão difícil, sendo que a startup precisa de investimento para parar de pé, porque startup é hipótese, né, e validação, hipótese e validação, erro, 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 erro até acertar. E esse volume de erro e acerto precisa ser colocado dinheiro por alguém. Se menos de 2% do dinheiro de captação anjo vai para a mão de mulheres, como eu me arrisco? Eu sou investidora, esse é o pitch de elevador, como é que é? Bom, a Vitude é uma solução de psicologia online, educação emocional para empresas. A gente ajuda empresas a mitigar riscos, reduzir custos e, eventualmente, aumentar a receita em função da produtividade e do bem-estar dos seus colaboradores. A Fio é uma plataforma que desenvolve soluções para a intimidade feminina e a gente acredita que mulheres conectadas com seu corpo são mais seguras, livres e possuem mais autonomia em todas as áreas da sua vida. Camila, a gente está no elevador, você encontrou um investidor. Qual é o seu pitch? Eu acho que eu chamava ele para um café. Acho que os últimos 10 anos da minha vida merecem mais do que poucos segundos no elevador. A gente costuma, né, evangelizar o mercado do empreendedorismo, Paty, de que uma grávida faz um bebê em 9 meses. Mas 9 grávidas não fazem um bebê em 1 mês, porque existe um processo de gestação, de amadurecimento. Então, normalmente, a gente convida os investidores para pelo menos uma meia hora de papo, para a gente contar o que a gente espera, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, eu chamaria ele para contar a história da escola num café. A Black, ela nasce dentro de uma perspectiva de escassez e a gente vem buscando a abundância desde o day one, né? Para promover o acesso a serviços financeiros utilizando a educação financeira como pano de fundo. Então, as startups fundadas por negros são as menos investidas. Então, existem ali diversos conceitos que direcionam esse empreendedor negro a ou vender os seus bens para empreender ou buscar empréstimos dentro da sua rede, então com amigos e pessoas próximas, exatamente por conta dessa lacuna gigantesca, que eu acho que ela é muito ocasionada pela falta de representatividade no que tange os funcionários dessas corporações. E eu gosto muito de trazer para esse campo do emocional de fato. Porque quando a gente olha os dados, então, por exemplo, nós estamos num país onde 57% da população é negra. Então, qualquer produto ou serviço criado pensando nesse nicho, ele tem... Não é um nicho, né? É a maioria, exatamente. Né? Ele tem grandes chances de êxito, né? Então, quando a gente vai conversar com um interlocutor que vira para a gente fazer... mas será? Será que tem mercado? Será que tem mercado? Eu olho ali numa perspectiva de viés inconsciente, muitas vezes consciente mesmo racismo. Nós não escolhemos entre propósito e lucratividade. Obviamente, para manter a sustentabilidade, ele precisa dar lucro, mas a gente quer também gerar um propósito, né? O mundo vem sendo solucionado pelas mesmas pessoas que sentam numa mesa gigante de reunião para tomar o mesmo tipo de decisão e trazer as mesmas soluções. Só que a gente está caminhando para um novo cenário, né? Então, por que a gente não tem pessoas diferentes, de lugares diferentes, etnias diferentes, sexos, raças, histórias para contribuir com soluções completamente inovadoras para os problemas? Tem diferença entre o resultado de empresas que são lideradas por mulheres e a média das empresas em geral? Tem. Elas já têm uma série de estudos, tanto no Brasil, em portfólios de fundos, quanto no mercado americano, europeu, mostrando que quando você tem mulheres na liderança das empresas, elas já partem de uma mentalidade, de um mindset de diversidade. Então, elas contratam mais mulheres, elas contratam mais mães, elas contratam mais pessoas de outras etnias e isso monta um time muito mais capacitado para criar soluções inovadoras. Então, elas acabam vendendo mais, elas operam melhor financeiramente seus negócios, elas geram mais resultado, mais lucro. E tem uma outra coisa também, que como essas mulheres acabam tendo mais dificuldade no acesso ao capital, elas são muito mais conscientes na aplicação desse dinheiro.
Então são empresas também que queimam menos caixa e que operam com margens melhores ao longo do tempo. Então, vale a pena. São muitos investidores homens. Então, quando você fala assim, as mulheres, elas têm, depois da maternidade, né, nós somos mães, elas se sentem sozinhas, perdidas e sofrem uma transição de carreira. Quer dizer, nem escutaram o que eu tô falando. Como assim, perdidas? Porque tá tão distante, né? E ele fala, cara, isso não é uma dor. Calma, não é uma dor pra quem? Então, é tão difícil captar porque a pessoa acha de alto risco algo que ela não conhece. E aí, quando ela não conhece, tem que vencer todo o conhecimento pra depois ele me dar o dinheiro, eu já quebrei. Eu fico imaginando a dificuldade, se as startups lideradas por mulheres já têm dificuldade para captar investimento, uma fintech ou uma startup que é ligada ao prazer feminino deve... que tipo de coisa você ouviu de investidores quando você deu seu pitch? Ah, mas vocês vão fazer um lubrificante com hidratante natural, mas se isso não existe é porque ninguém nunca pediu. Porque é tão tabu o negócio, assim, a gente fala tão pouco sobre ressecamento vaginal, a gente fala tão pouco sobre essas microfases da mulher, que às vezes nem é por mal que se fala isso. Nós somos maioria no Brasil, sabe? Na grande parte do mundo, mulheres são maioria. E tem uma recorrência também nisso. Tem uma recorrência na menstruação, tem uma recorrência no ressecamento vaginal. O puerpério é uma fase extensa da vida da mulher. Então, como mercado, assim, me chamava muita atenção como é que a indústria não estava olhando para isso, sendo que tinha esses pilares, assim, né, que dá sinal que é um bom mercado. Me sensibiliza muito nós mulheres, né, ou qualquer outro recorte, não ter autorização para performar o seu corpo na sociedade. Porque no final do dia, quando a gente fala de sexualidade feminina, é sobre performar esse corpo, né? Falar de menstruação, falar de menopausa, falar de puerpério. Não é só sobre o sexo, é sobre o orgasmo no final do dia. Houve momentos onde eu tava com calor e eu tirava a roupa. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei até constrangida, assim. Falei, será que alguém tá me vendo? Será que tem câmeras no barco? Será que algum navio cargueiro vai passar? Parecia que era um crime, né? Assim, que é algo que os homens fazem o tempo todo. É interessante porque a mulher brasileira ela tem fama de ser muito sensual. Por outro lado, ela não fala de sexualidade. Acho que é bem equivocado, assim, que a gente tenha uma autorização para os homens performarem a sua sexualidade no Brasil, assim, né? As musas, na TV, né? Essas mulheres ali, o que tá tudo certo, não é problema algum isso. Mas quando fala de sexualidade e prazer da mulher, ou melhor, do protagonismo da mulher sobre o seu próprio prazer, a gente tem uma sociedade ainda muito conservadora e moralista, né? Durante 2 anos, antes de partir, antes de comprar meu barco, eu tinha buscado patrocínio para fazer o meu barco, mas sempre chegava num ponto onde as pessoas de mais responsabilidade olhavam para o projeto e falavam assim: mas e se essa menina morrer no mar? Como é que vai ficar a imagem da nossa empresa? E era muito frustrante porque eu não podia defender que eu ia conseguir, podia dar a certeza de que eu não ia morrer, porque existe esse risco iminente, que também existe na Terra. A gente ganhou muitos prêmios, na verdade. A gente tem uma trajetória de reconhecimento, assim, de modelo de negócio e de empresa de impacto social muito bom. Assim, a gente ganhou prêmios internacionais.
A gente ganhou o prêmio do governo dos Estados Unidos, a gente foi acelerada pelas principais aceleradoras do Brasil de negócio de impacto social. A gente saía o tempo inteiro na Folha de São Paulo, no Estadão, nas principais mídias do Rio Grande do Sul, Fábrica do Futuro. A gente estava dando palestra em grandes empresas, em eventos de inovação. A gente tinha um reconhecimento muito grande, assim. E a gente via outras empresas de amigos meus, de pessoas que eu conhecia no meio do empreendedorismo, né? Que não tinham tanto reconhecimento ou que tinham modelos de negócio muito parecidos com os nossos, com validações muito parecidas com as nossas ou menos validações, conseguindo investimento à torta e à direito, pelas mesmas aceleradoras, pelos mesmos lugares, sabe? Ou outras aceleradoras, né? A gente tem que dar muito mais para ser reconhecido, né? A gente tem que ter números muito maiores para ser reconhecido. E eu sempre brinco assim, se fosse um homem no meu lugar, dando tanta palestra, dando tanta entrevista, ganhando tanto prêmio, o cara ia estar se achando maioral. Mas eu tô aqui com a minha síndrome de impostora, achando que não foi suficiente, né? Não, eu nem sou, não fiz nada demais, gente. Eu tô, sabe? Eu sempre me diminuindo, sempre me sentindo insegura. Inclusive, outras pessoas, eu já vi comentários de pessoas da minha família, de um irmão meu, assim, quando eu fui dar uma palestra, assim, ele, tá, mas o que tu fez pra eles te chamarem pra uma palestra? Eu, como assim? O que eu fiz que eu tô fazendo até agora, que eu faço todos os dias do meu trabalho? 24 horas por dia. É, exatamente. O que foi a maternidade para quem estava empreendendo? O que ela significou na sua empresa? Foi um baque, Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito, mas ao mesmo tempo foi uma grande dificuldade, assim, emocionalmente de lidar com isso, por culpa. Fiquei me sentindo culpada, porque eu sabia que a empresa ia sofrer com a minha ausência, apesar de que eu achava que não ia ser tanta ausência, eu achava que eu ia dar conta de tudo. Eu achava que eu ia ser tipo a CEO do Nubank, que eu ia conseguir trabalhar imediatamente pós-parto, que eu ia ter uma rede de apoio incrível e que nada ia mudar muito, assim. Mas foi completamente diferente do que eu imaginava e foi um baque bem forte, assim. E empreender 24 horas por dia, né? A gente brinca que é outro filho para criar. É, exatamente. Não, eu sempre falava, quando eu tava com os dois, né? Eu falava, eu tenho 2 bebês, né? Eu tenho a Josi e o Rafi, e eu tenho que dar conta dos 2. E não deu. Ele acordou. Acordou, chamou. Isso faz parte da minha vida. Tem um monte de gente aqui em casa, tá? Menina, acabou de acordar. Menina, acabou de acordar. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Vamos sentar aqui com a mãe? Vamos tomar um café com a mãe? Oi. Oi. Que sorriso mais lindo, meu Deus. Pode continuar posando, mas não tem ninguém prestando atenção no que a gente tá falando, né? Com esse sorriso. Só pra esse gurizinho. Com esse sorriso, ninguém vai prestar atenção no que a gente vai dizer. Como é que vai ser? Hein? E daí, depois que ele nasceu, eu me deparei com esse bebê que só dormia no colo, esse bebê que era muito apegado a mim, eu com o Aristides, o meu companheiro, trabalhando também. E daí, cada reunião era uma novela pra organizar, porque eu tinha que dar mamar antes, ele tinha que estar bem mamado, sabe? Era toda uma logística, uma organização, assim. O Aristides tinha que estar em casa, ou a minha mãe, alguém tinha que estar aqui, ou se eu fosse fazer reunião com ele sozinha, eu botava ele no carrinho e ficava balançando, mas ele não aguentava o tempo todo da reunião, então era sempre uma logística enorme para eu poder fazer uma reunião de meia hora, de 1 hora, assim, era sempre muito trabalho para conseguir fazer pouca coisa, né? E eu ainda tinha que me preparar. Com o investidor do outro lado, isso é impensável, né? Eles eram sempre muito compreensivos, assim. A gente buscava investimento com pessoas que a gente acreditava que se identificariam com a causa, né, da Josi, que já é uma causa de gênero, né? Então a gente buscava investidores que teriam alguma compreensão dessa realidade das mulheres no Brasil. Mas no fim, na conversa, sempre isso era abraçado, sempre recebia parabéns. Não, parabéns pelo teu trabalho com a Josi, por ser mãe, por essa empreitada, sempre recebia esse lugar de
De acolhimento. É de acolhimento. Mas não investimento. Mas não investimento. Assim, é muito bonito o que tu tá fazendo, mas a gente precisa de alguém que vai trabalhar 24 horas por dia e não vai ter um bebê pra cuidar. E aí, olhando todo esse contexto, fechar a Diosa é difícil. É difícil porque a gente vê que a gente deixou... A sensação que me dá é que a gente deixou essas pessoas desamparadas, né? Mas, ao mesmo tempo, conversando com essas pessoas, com essas mulheres que trabalharam com a gente todo esse tempo, a gente consegue ver que a gente plantou várias sementes. Então, a gente consegue ver que elas agora são uma rede. Elas contam umas com as outras, né? Elas não precisavam da gente, elas não precisam mais da gente para ser uma rede entre elas. O que você teria feito de diferente? Porque isso é interessante das outras mulheres ouvirem para poder aprender com isso. Porque é erro e acerto. Startup, afinal de contas, é só isso. E o que você faria de diferente? Eu acho que eu teria sido menos apegada a Diosa ser minha, tá? Eu acho que eu cometi alguns erros nesse sentido. A gente teve algumas oportunidades de trazer pessoas chaves para a Diosa que poderiam ter feito a Diosa crescer mais. E não sei se foi uma dificuldade minha ou minha e da minha sócia, mas a gente foi um pouco conservadora nesse sentido. A gente teve medo mesmo. A gente era muito apegada a Diosa do jeito que a gente queria que ela fosse. E é uma coisa que sempre nos falavam nas aceleradoras e nas incubadoras: vocês não podem ser apegados à empresa de vocês. A partir do momento que vocês estão trabalhando e que vocês não vão pegar investimento e que vocês estão indo para o mercado, a Diosa tem que ser, né, para ela dar certo, vocês têm que se desapegar. Então, eu acho que a gente cometeu alguns erros no processo que talvez a gente pudesse ter crescido antes da pandemia, né? Somos muitas aqui dentro. Tem a capitã, a imediata, a chefe de máquinas um pouco desastrada. Tem a eletricista, que é inexperiente, mas esforçada. Tem uma que gosta de velejar e só. Outra que liga o motor nas calmarias porque acha paciência. Tem a que sofre, a que cuida dela. A prática e a poeta. Somos várias e às vezes somos demais, de modo que o barco está sempre excessivamente bagunçado ou exageradamente limpo. Sozinha, eles não sabem. Quando a gente se entrega inteira, quando a gente cuida de cada ponto e cada nó, a gente nunca está só. Vem conosco uma manada, afoita e latente, uivando para seguirmos sempre em frente. Estar em rede desde o começo foi o que me salvou, o que me ensinou mais, o que fez com que eu potencializasse tudo que eu podia fazer por várias vezes. Então, estar em rede eu acho que faz essas mulheres se sentirem pertencentes e também potentes. Porque tudo que você faz é multiplicado, né? E você tem ali a quem pedir ajuda. É a troca, né? E você não se sente sozinha naquele problema que você acha que só você tem. Mas 100 mulheres à sua volta têm aquele problema também. E daí não fica nessa solidão tão grande que a maternidade nos impõe, né? De achar que a gente tem que ser a mãe perfeita, dar conta de tudo, ainda cuidar da casa e do marido, mas muitas mulheres estão com esse mesmo desafio. Como é que a gente faz para sair dessa armadilha? Porque é uma armadilha, né? Achar que vai dar conta de tudo e ainda ter um negócio bem sucedido, e ainda ter ideias inovadoras e ainda continuar linda. Algumas mulheres puxaram movimentos diferentes e foram ganhando visibilidade, foram abrindo espaços para outras, não foram sozinhas liderando. Então a mulher acho que sempre carrega mais uma quando ela vai.
Então esse movimento foi ganhando força e hoje a gente já não acha mais estranho, né? Ver uma mulher liderando uma startup, ver uma mulher falando de tecnologia, ver uma mulher tendo uma ideia inovadora e lutando por ela. Ai, mas ela tem filho. Nossa, como é que ela faz para equilibrar tudo? Ela vai achar o jeito dela. Está crescendo bastante um universo de mulheres que estão apoiando e empoderando mulheres a captar mais e melhor, né? Então isso eu tô achando super legal, assim, muitas conexões, muitas mentorias e aceleradoras que estão fazendo a mulher deixar de ter vergonha, porque às vezes, tipo, no começo foi sobre isso, assim, que vergonha, pedir dinheiro, como assim? Mas não é pedir dinheiro, né? É convidar uma pessoa para uma coisa, para um negócio que pode ser gigante. E quando você muda essa ótica, essa forma de pensar sobre captação, acho que muda também bastante a sua relação com o investimento de uma forma geral. Para este corpo, permito possibilidades. Nutro sonhos, planos, projetos, vontades. Abro amorosamente espaço para que um dia, quem sabe, virei a querer. Amanda, é essa caixinha que as mulheres recebem em casa para fazer o teste elas mesmas? Isso, é um self-test, ou seja, essa pessoa, ela compra no nosso site e aí é isso aqui que chega na casa dela. E aqui dentro tem tudo que ela precisa para fazer, né, esse autoexame. Thaís, vem conhecer de perto. A Thaís é a diretora de fotografia e começou a pensar nesse assunto. Tá com quantos anos, Thaís? 39. Ai, que legal. Então senta aqui, já vem fazer seu teste. Você tem alguma pergunta? Qual foi o interesse pelo teste, Thaís? Conta pra gente. Bom, na verdade, é pressão social, né? Tenho 39 anos, aí eu tenho as minhas sobrinhas perguntam: tia, você não vai me dar primos? Aí eu fico bem, talvez um dia e não sei o quê. E aí, essa profissão fica fácil, por né? conta da profissão que eu tenho, como é uma profissão instável também, né? Então você nunca sabe que momento que eu vou parar de trabalhar, que eu vou poder ficar depois, né? Primeiro segurando câmera com barriga e depois tendo que cuidar desse filho, e eu viajo muito. E aí você fala, quando que eu vou parar pra poder ter um filho? E aí o tempo vai passando, e é isso. Oi, 39 anos, o que eu faço, né? Então vamos lá. Tem medo de agulha, Thaís? Não. Vai. Isso, aperta aí bem. Isso, pode passar para a próxima bolota. Nossa, tá indo super bem. Pode passar para a próxima. Meu Deus. Agora é só deixar secando. A gente deixa secar por 3 horas. Aí, coloca aqui de volta. Coloca isso aqui dentro. E é isso que a gente vai analisar no laboratório. Agora é saber se você está preparada para o resultado. Vamos esperar. Eu acho que na nova economia, confiar é esperar que o outro faça a parte dele na hora certa. E eu acho que isso as mulheres sabem fazer muito bem. Você nunca sabe onde vai estar sua próxima investidora, ou sua próxima sócia, ou sua próxima cliente. O que a gente faz é facilitar essas conversas todas. E por que a mulher tem essa disposição para o tabu? Aquilo que ninguém quer falar, as mulheres estão criando negócios para mudar cultura, mudar pensamento, mudar comportamento. Porque a gente lida melhor com a vulnerabilidade. Eu acho. Eu acho que a gente chora, igual você está fazendo aqui, eu acho que eu também. Eu acho que a gente lida melhor, a gente não pede ajuda. A gente é dura na queda, não vou pedir. Mas ao mesmo tempo, quando a gente acha um ambiente seguro como é esse que a gente está aqui agora, a gente lida melhor com isso. E a nova economia, que é ágil, volátil, né? Incerta, ambígua, ela tem que ter intuição. Risco. Não é sobre se lançar no abismo. Não é sobre adentrar o breu. Não é sobre vagar com a caneta no ar. O risco é um marco certo, reto, inconfundível. O risco não deixa margens nem pontas soltas. O risco que se risca não se desfaz. Como quando se escolhe partir para o alto mar. Como quando se parte para encontrar o tempo previsto. Como quando se conta as milhas para chegar. O risco é a borda das previsões. A fronteira, a cerca de arame farpado, através da qual dá para ver
fincada com estacas na terra firme. Dá um medo que só, mas o risco é o gerador da liberdade. O risco se faz ao riscar. A jornada do empreendedor é uma jornada cheia de desafios, de você superar qualquer obstáculo, de você saber lidar com as situações da melhor forma possível e fazer acontecer. No final do dia, o que o empreendedor precisa é com o que ele tem ali, com os recursos que ele tem à disposição, é fazer acontecer, é fazer dar certo, é ser resiliente. Não só ser resiliente, mas ser antifrágil para voltar mais forte e fazer dar certo da melhor forma, por mais difícil que seja. A gente fala da jornada empreendedora, da jornada de investimentos, é tudo sobre o caminho, no fim das contas, né? Não é sobre aonde você chega, é como você atravessa isso tudo. Mas se transforma, né? E se transforma. E você muda e vai se adaptando ao longo da jornada, né? Da própria jornada. E ver a Tamara, eu acho que participando de uma mudança de narrativa, né? Trazendo uma nova forma de navegar. O barco é pequeno, mas a jornada, com certeza, não foi pequena. Muito relevante. Nossa, transformadora. Com certeza. Pra gente encontrar todas essas mulheres construindo aqui, e você chega e fala, cara, eu caio todo dia eu fico ali no chão e falo, eu vou desistir, eu não vou mais, assim, eu tenho meu emprego, não quero mais empreender. E aí você encontra outras mulheres que caem e todas se levantam e continuam andando. E aí cada pedacinho de mulher que tá andando forma um caminho inteiro indo, né, assim. Uma mulher tá no chão, mas a outra tá de pé. A hora que a outra cai, a outra tá de pé. E a gente olha e tem uma fila de mulheres em pé. E elas estão construindo o caminho. Elas estão construindo o mundo que a gente quer ver. Inovar é um parto! Mas eu acho que inovar é um puerpério. Que pode ser mais difícil ainda. Gente, as pessoas se preocupam muito com o parto, gente, mas o puerpério aqui, ó, é osso. É sem anestesia. É sem anestesia, exatamente. Amamentação, não dormir, lidar com toda essa situação nova, aprender junto com o bebê. E na empresa é isso, gente. É preocupação, é aprendizado, o bebê tá mudando o tempo inteiro, a empresa tá mudando o tempo inteiro. Então, pra mim, tem muitos aspectos muito parecidos, assim, da maternidade e de ser empreendedora, né? Então, eu diria que empreender é como se fosse um puerpério, assim, qual é muito desafiador. E é muita responsabilidade, depois que a gente passa de uma etapa, né? Deixar ele em aberto esticar essa viagem, fazendo ela perdurar sobre os dias na terra. Terminamos essa travessia com coragem para muitas mais, com a certeza de que somos capazes de muito mais do que a gente pensa. Aprendemos a navegar em tempestade, a gerir a angústia que a espera, a chegar melhores do que antes, maiores do que antes, a ir longe juntas e repartir muitas vezes mais.